Relacionamento é difícil. Difícil é você crescer, meu chapa. O problema não é falta de amor, é excesso de ego e carência. Tá querendo parceria ou babá emocional? Bora desconfortar? O tema de hoje é imaturidade no relacionamento ou maturidade se você já conquistou. Mas eu quero, nesse papo de hoje, trazer você para essa conversa. Então, por favor, já durante o episódio, se você tiver a sua opinião, já deixa nos comentários, porque é de grande importância para a gente saber também como você pensa a respeito desse tema. E, Lucas, hoje, falar sobre relacionamento. Você namora? O que temos de bom hoje? Você namora? Namoro. Você tem amigos? Tenho amigos. Você tem família? Tenho família. Como é que você lida? Porque Você esqueceu a pior parte. Qual? Pergunta se eu tenho sócios. Ah, é verdade. É um relacionamento um tanto quanto intenso, né? É quase um casamento. Exato. Acaba sendo. Com base nisso tudo, o papo de relacionamento me interessa muito porque, primeiro, que eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, que diz muito a nosso respeito como nós nos relacionamos com a pessoa. Mas para você, como é que é lidar com pessoas? Como é que é ter relacionamentos? Quais as suas maiores dificuldades? Cara, eu destravei a minha maior dificuldade. Vou começar como eu destravei ela, porque para começar, de fato, contextualizar isso. Eu destravei quando eu entendi que relacionamento também se categoriza e precisa de investimento, de tempo, assim, de fato, de energia. Então, eu sempre me culpava, às vezes, que eu tinha muitos amigos que eram bons amigos, e com o tempo, cara, o cara sumia, só que ele não te dava um oi, ele não trocava uma ideia, sempre dependia muito de mim pra alimentar esse relacionamento. E, cara, eu gostava da pessoa. Só que isso eu ficava com peso na consciência, tipo assim, pô, será que eu fiz alguma coisa? E aí, será que aconteceu alguma coisa que ele tá triste comigo e ele não tá falando? E aí você fala, aconteceu alguma coisa? E a pessoa não fala, não aconteceu nada, tal. Então eu acho que... É uma resposta padrão que você não acredita, né? Exato, pessoa. você fala assim, mas por que diabos o cara sumiu, né? E aquele cara... E em tempos atuais, a gente também fica interpretando... Ele colocou ponto aqui, ou só eu sou doente? Não, só você é doente. Tá bom. Sim. Eu fico vendo texto, tipo... Ele não fala assim, por que ele falou assim comigo? E a frase mais falada entre os relacionamentos que acontecem isso são aquelas assim na resposta do Stories. Cara, que saudade, precisamos marcar alguma coisa. Nunca marca. Nossa, essa daí é clássica. Nunca marca. Aí você fala assim, nunca marca e esquece. E, cara, quando acontecia isso, eu sempre achava que eu era o culpado do negócio, sabe, da amizade ali, do cara ficar puto com alguma coisa, ou com a pessoa ficar brava comigo. E eu tinha muita dificuldade. Só que é um pouco de achar que o mundo gira em torno de mim mesmo, né? Sim. Mas beleza. Só que eu comecei... A pessoa acordou brava e falou assim, será que fui eu? Mas que diabos você tava fazendo? Mas se você pensar pro outro lado, dá pra parecer que é comigo. Pô, o cara não respondeu, o cara não liga muito pelo relacionamento, por tua amizade ali. Mas o que faz isso ficar na nossa cabeça, tipo, martelando ou incomodando? Cara, eu não faço ideia. Eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade. Então, não é uma certa imaturidade isso, de não saber lidar? Claro. Eu acho é a mesma coisa das pessoas que são muito próximas com nós. E eu coloco, obviamente, não é a mesma situação, não é o mesmo contexto. Mas eu vou dar um outro exemplo. Que, sabe quando a pessoa tá perdendo um ente muito querido, aí você fala assim, putz, eu poderia ter feito mais. Só que no final das contas, você fez o que deu pra fazer. Poderia ter feito, mas cara, você não tinha condição de fazer mais, você fez o que deu pra fazer e tudo mais. E você fica pensando, putz, eu poderia ter feito mais, você fica a tua vida inteira se remoendo com isso. Você vai ficar mal pra caramba. Só que você fez o que deu. E eu acredito que cada relacionamento cara, beleza, se eu entendi que o relacionamento eu preciso investir minha energia, eu preciso estar próximo, eu preciso alimentar ele, eu preciso de fato estar me comunicando com a pessoa, e se eu conseguir, eu posso fazer isso em pouca intensidade ou em muita intensidade. Sim. Normalmente os arrependimentos, vez porque a gente fez isso em pouca intensidade, ou porque outros relacionamentos eram mais importantes que isso antes. Ok. Então eu acredito que grande parte da culpa eu poderia ter dado mais, eu poderia ser mais intenso aqui, eu poderia ter dado mais de mim aqui nesse relacionamento e tal. Então eu acredito que a culpa vem muito daí. Mas eu me culpava muito por isso. E aí eu comecei a entender que, cara, cada amigo é um tipo de amigo, cada relacionamento é um tipo de relacionamento, e comecei a categorizar. Como eu já te falei algumas vezes, eu falei assim, cara, eu acho que tem amigo pra sair, tem amigo pra você contar as histórias mais buchas da tua vida, ele vai te ajudar, tem um amigo pra te dar conselho, tem um amigo que vai bater na tua cara e falar assim, irmão, acorda pra tua vida. E, cara, cada relacionamento ele é categorizado de um jeito. E eu acredito que se a gente não conseguir entender os tipos de relação que a gente tem, e isso vai muito de acordo com a comunicação que a gente tem ali com as pessoas, né? Sim. Mas se a gente não conseguir fazer essa categorização, um relacionamento ele pode se tornar uma expectativa ruim tua que você coloca no negócio, entendeu?
Positivo. E assim, além dessa categorização, eu acredito que uma coisa que faça muita diferença é o que você falou de entender onde cada um estar maravilhoso, mas também sobre como se comunicar com as pessoas. A forma como você deixa claro para a pessoa em que ponto que ela está na sua vida, ou pelo menos que não seja aquela coisa mais velada. Eu tenho uma amiga que a gente se fala muito pouco, mas quando a gente se fala, é aquilo e é bacana, é legal, e um não fica exigindo a presença um do outro. Então, quando você entende, você assim, o mundo não gira ao meu redor. Então, tá tudo bem, ela não respondeu agora, tá tudo tranquilo, ou ele não respondeu agora, tá tudo tranquilo. Claro que algumas coisas exigem urgências, e ok, a gente vai ter que saber lidar com isso, mas é muito uma gestão das nossas emoções, de como a gente recebe essa devolutiva, como a gente se comunica com as pessoas e como a gente deixa claro onde ela está nas relações. Dito isso, eu não acho que é difícil se relacionar. Cara, eu vou por um outro ponto, assim, porque eu acho que é cômodo, e eu vou voltar um pouquinho no que você falou. Eu tenho certeza comigo, Lucas, tá? Mas eu acho que para outras pessoas. É cômodo você ver o relacionamento sempre com os teus olhos. Então, ser o egocentrismo ali daquela relação. Igual eu tô falando assim, cara, eu me sentia de tal jeito. Ok. Tal. Beleza. Porque o mais difícil de se relacionar, além da comunicação, é porque em qualquer relação você tem que olhar pra você mesmo e tá vendo, pô, o que eu faço de errado? O que é ruim dessa relação? O que eu preciso mudar? Como que eu preciso me movimentar? O que é ruim pra outra pessoa? Obviamente, você só consegue descobrir isso se comunicando. Sim. Só que é a parte mais difícil do relacionamento. Então, eu acredito que, assim, é cômodo você olhar pro relacionamento com as tuas lentes. Só que é difícil você se relacionar verdadeiramente falando assim, cara, deixa eu olhar também a minha parte nessa relação. Por que você, no seu ponto de vista, é difícil a comunicação? É a parte mais difícil? Cara, porque eu acredito que tem pessoas que, por exemplo, vamos dar o mesmo exemplo que eu tava dando, que eu acho que é um exemplo bom. Cara, eu tô afim de viver aquela amizade com o cara e estar mais próximo. Sei lá, pode ser... Se eu tivesse feito alguma coisa pra ele, eu nunca ia saber. Ele nunca ia me falar. Tipo, ele só ia se afastar e beleza. E eu acho que tem pessoas que agem desse jeito. E tem pessoas que não vão comunicar aquilo que elas estão sentindo, ou aquilo que elas estão falando, ou aquilo que desagrada, ou aquilo que agrada, por medo da nossa reação, por dificuldade em falar. Você se considera essa pessoa que você fala quando alguém te desagradou? Cara, você dá essa devolutiva pras pessoas? Hoje eu falo, eu não falava. Hoje eu falo. Mas eu entendo que eu vivo bem porque eu falo. Ok. Que eu acho que as pessoas que não falam, elas vivem piores. Mas você não é inconveniente quando fala? Quando você não gosta de alguma coisa? Cara, depende. Você quer que eu jogue aqui o teu exemplo? Não. Pode ficar à vontade. Cara, eu acho que... Mas é porque, assim... Acho que depende. Depende do excesso. Não, ok. E tem momento. Ok, porque, por exemplo, assim, um exemplo de comunicação, de como lidar com as coisas. A minha esposa, ela odeia quando a gente tá num local, alguém faz algo que eu não gostei e eu vou reclamar, ou eu comunico com a pessoa. Ela não gosta que eu faça isso. Só que, pô, eu não fazendo isso... Não, aquele clima vai ficar um clima zoado. Eu não... Você se mata por dentro, né? Mas assim, por ela, porque eu sei que ela tem vergonha pra caramba de um monte de coisa. Ainda mais eu falo assim, viu, você fez isso aqui, pô, não foi legal. Se ela tiver, irmão, ela não sabe onde enfiar a cabeça. Eu já lidou super bem com isso. Claro, não sou mal educado, mas eu acho que é o mínimo para que a gente tenha relacionamentos viáveis, tanto, mesmo que seja um relacionamento passageiro, você vai num restaurante, pô, você não gostou, qual que é o problema de você falar? E aí, a gente vive uma vida reclamando porque a gente fica guardando essas coisas. E a gente não fala. Sim. E aí, você passou por uma situação que você não falou que te desagradou, eu vou encontrar você e falar assim, passei por isso, isso. Onde já se viu? Aí você encontra outro, e aí a sua vida vira um ciclo de reclamação porque você simplesmente não falou que te desagradou. Cara... E eu acho que isso, Lucas, é muita imaturidade das pessoas. Eu, Lucas, acredito muito que feedback... São duas coisas que envolvem um bom feedback, assim, uma boa resposta ali na reclamação, entre aspas, a gente tá falando, ou falar, é formato e timing. Sempre, velho. A forma como você fala vai... Tem vezes que eu acredito assim, é melhor você falar da forma que dá do que você não falar. Sim. E no começo, se você não é uma pessoa que você, de fato, fala para as pessoas o que tá te incomodando, ou fala pra pessoa alguma coisa que você tá sentindo ali, se você não tem esse costume... Quando você começa, você tem que falar do jeito que dá. E às vezes não vai ser do melhor jeito possível. Essa é a forma. Mas isso é falta de clareza cara, como você se sente cara, também. eu não acho. Eu não acho que é só isso. De fato, eu acho que
É um pouco de entender que é importante falar, só que é mais importante você entender a forma como falar. Tipo, eu não acho que é falta de clareza, porque primeiro você precisa falar de qualquer jeito, velho. Se você nunca falou, você precisa falar. Não, mas como você falou, existem jeitos de falar. Exato. Antes de você falar, você precisa pelo menos ter um filtro. Você precisa ter uma clareza do que você sentiu, do que te desagradou. Porque se você não sabe o que te desagradou, você só tá remoendo um sentimento ruim, aí tu vai falar qualquer coisa e você vai puxar, por exemplo, num relacionamento amoroso, tu vai puxar um problema da família da tua companheira, que aí você desgraçou Mas aí que tá aí que tá o relacionamento. ponto. Por exemplo, aí que tá o ponto do excesso que eu falei. Se você fala todas as vezes, toda vez você fala, toda hora você fala. Algumas vezes você fala no automático, porque é preciso falar. Ok, entendi. Aí você peca pelo excesso, entendeu? Entendi. Pô, é importante você falar, mas é importante a forma como falar. E o time. E o time, pra mim, é o mais Sim. importante de todos. Porque, cara, você também tem que, numa relação, é uma troca, nem todo momento é a tua vontade que vai prevalecer. Ah, me desagradou. Exato. Engole, segue a vida, não é o momento de falar. Vamos trazer para um relacionamento. Pode ser um relacionamento de amizade, você tá num lugar, o cara fez alguma coisa para você, você não vai deixar um clima de merda no lugar, falar assim, não gostei do que você fez. vai fácil embora, né? Tipo, arruma uma desculpa, fala, uma ligação aqui, eu tenho que ir embora. Mas você precisa ter clareza desses seus sentimentos para você também saber o time de falar. Cara, mas eu vejo a clareza como uma parte assim, ó, não a parte de fazer você falar. Porque eu acho que são etapas. A etapa é, cara, o cara nunca fala. A pessoa que começa a vida já falando, ela não tem clareza, ela reclama de tudo, ela fala de tudo. Sim, chato, né? Agora, beleza. Eu acho que o primeiro ponto é, eu tenho que entender que eu preciso falar, porque eu estou me remoendo por isso. O segundo ponto, fala e fala do jeito que dá. Depois você começa, obviamente, assim, porque o mais importante é começar. Mas o fala e ver o que dá pode causar muito B.O., né, irmão? Ok, beleza. Mas aí você assume a consequência, mas você falou. Não dá pra estender mais, que você falou de assumir consequência. Aí é uma outra parada de relacionamento. Bom, você que chegou até aqui já sabe, já comenta o que você pensa sobre relacionamento, quais foram as suas experiências, para que a gente também possa conhecer você, saber como é que você pensa. Afinal, nós não queremos dar respostas aqui, a gente só quer provocar desconforto em você, pelo menos alguns minutos do seu dia, para você refletir e começar a pensar em coisas que talvez você nem consideraria pensar. Então, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vem aqui. E não xinga ninguém. Por favor. Valeu!